Talvez você já tenha ouvido falar no escritor best-seller e ex-satanista Eduardo Daniel Mastral. No entanto, seu nome de batismo não era esse. Em 1968, o influencer e youtuber nasceu em São Paulo com o nome Marcelo Agostinho Ferreira. Apesar de não sofrer com uma infância miserável, Marcelo passou por muitas dificuldades em seu ambiente familiar. O pai, além de ser um militar durante a época da ditadura, praticava estranhos rituais ocultistas. Desde cedo, essas práticas influenciaram bastante a vida de Marcelo Agostinho. O primeiro contato do menino com o esoterismo e o ocultismo foi ainda na infância. Ainda com 12 anos, foi chamado para participar de uma seita. O grupo em questão é chamado de Irmandade, uma organização secreta fundada com as bases do satanismo. Marcelo se aprofundou nos rituais e doutrinas satânicas. Sua vida passou a focar em seu treinamento dentro da organização. Ali era preparado para ascender dentro do grupo. Tal missão era boa aos olhos dos homens, já que a Irmandade tinha ramificações em várias áreas da sociedade, segundo o escritor. Os membros têm acesso e influência em aspectos políticos, econômicos e religiosos do Brasil. Pouco a pouco, Marcelo ganhava as habilidades para ser um poderoso filho do fogo, um membro da alta hierarquia da organização. Porém, para isso, alguns sacrifícios eram necessários. Não só renúncias em sua vida, mas sacrifícios de holocaustos mesmo. A Irmandade realizava rituais macabros, como sacrifícios e manipulações espirituais, a fim de angariar mais poder. Os ritos fortaleciam a conexão dos membros com entidades demoníacas poderosas. Como consequência, os homens recebiam mais poder pessoal e influência. A história de Marcelo corria para esse rumo. Ascensão na sociedade mediante poderes espirituais malignos e rituais violentos. Isso até que a maior reviravolta possível acontecesse em sua vida. Ele encontrou o amor, Isabela, sua futura esposa. Era uma cristã devota que frequentava a Igreja Batista. A moça impactou fortemente a vida de Marcelo Agostinho. Através dela, o satanista obteve conhecimento sobre o Deus verdadeiro e a Bíblia. E a partir daí, o ocultista passou a sofrer com fortes ideias antagônicas dentro de si. Suas convicções vindas da Irmandade estavam abaladas, mas a seita ainda ocupava importante parte de sua vida e tomava conta de seu futuro. No entanto, Marcelo começou a questionar suas próprias crenças. Influenciado por Isabela, passou a buscar respostas para suas questões mais profundas na Bíblia. Durante esse período, o youtuber relatou ter tido experiências espirituais sobrenaturais. Por causa disso, passou a confrontar o mal que ele mesmo havia abraçado anos antes. Sua experiência final no satanismo, segundo ele, veio quando os membros da Irmandade o instruíram a praticar um sacrifício humano. O homem percebeu que não tinha sangue frio e nem coragem para fazer tal ato terrível. E tomado pelas novas ideias de amor que haviam convencido seu coração, Marcelo abandonou o satanismo. Fora da Irmandade, Marcelo seguiu sua mulher, Isabela Mastral, rumo ao cristianismo. Uma vez convertido e devoto, Marcelo disse que recebeu uma ótima notícia de Deus. A história de Marcelo Agostinho Ferreira estava encerrada. Agora seu nome seria Eduardo Daniel Mastral, pois esse nome faria grandes coisas em nome de Deus. Depois de convertido, Daniel Mastral se dedicou ao estudo da teologia e se integrou à comunidade cristã. Suas peculiaridades experienciais o levaram a compartilhar testemunhos em igrejas, conferências e outros eventos cristãos. Por isso, tornou-se palestrante. Posteriormente, passou a escrever livros que abordam a temática de suas palestras. O primeiro grande sucesso de Mastral foi a trilogia Filho do Fogo, baseada em sua própria história. A história best-seller conta a história de um jovem cuja sede pelo desconhecido acaba se revelando numa perigosa e letal armadilha. No livro, o garoto se vê envolvido com a mais alta hierarquia de uma seita satânica. Ao ser atraído pela alta cúpula do sacerdócio satânico no Brasil, ele se torna um adorador do príncipe das trevas. Isso o fez se ligar profundamente com feitiçarias e altas magias, além de combinar em um pacto de sangue com os mais terríveis líderes das forças infernais. Porém, no decorrer da narrativa, Daniel Mastral conhece o caminho da verdade da vida. Deixando a Irmandade,
o jovem passa a ser perseguido pelos filhos do sol e vive uma constante batalha espiritual. Além de ser escritor, Mastral fundou o Ministério Guerreiros da Luz. Neste trabalho, realizava palestras e ajudava pessoas envolvidas com o ocultismo. Seu trabalho era focado em resgatar indivíduos das práticas esotéricas e conduzi-las ao cristianismo. Por conta das experiências muito singulares, Daniel era constantemente chamado para participar de podcasts famosos no Brasil. Assim, ganhou notável fama também no mundo online. Mastral também tinha um canal no YouTube e contava com quase 800 mil inscritos. Com Isabela Mastral, sua esposa, Daniel teve um filho chamado Micael. Porém, infelizmente, o garoto sofria de depressão e encerrou a própria vida ao se posicionar em uma linha de trem em 2018. Ele tinha apenas 15 anos. Daniel chegou a usar seu canal no YouTube para pedir orações pelo filho antes da tragédia. Isabela, por conta da situação, também estava sob medicamentos para lidar com a forte luta pela saúde mental do filho. No dia 22 de dezembro, Daniel acordou e reparou que o filho havia saído sem celular e documentos. Mastral saiu à procura do menino ao lado de alguns familiares, mas não o achou. O caso foi divulgado no Facebook com o fim de encontrar o garoto. Um irmão policial o ajudou a fazer um boletim de ocorrência. Horas depois, foram chamados a um hospital, onde havia uma pessoa na ala psiquiátrica alegando ter presenciado a tragédia. De lá, Mastral foi ao Instituto Médico Legal, onde reconheceu o corpo do filho. 3 anos depois, Isabela Mastral também faleceu. A esposa do autor sofreu uma parada cardíaca causada por um infarto agudo do miocárdio aos 52 anos. E mesmo após tantas tragédias, Daniel tentava se reerguer. 9 meses depois da perda de sua esposa, Mastral se casou com a terapeuta holística Dai Uesh. Segundo alguns amigos próximos, o casal teve um filho recentemente. Infelizmente, a vida de Daniel veio ao fim no último domingo, dia 4 de agosto. O escritor foi encontrado morto em Barueri, região metropolitana de São Paulo. O corpo tinha um ferimento na cabeça e estava ao lado do carro do influencer. A região é conhecida como Aldeia da Serra, onde há residências de alto padrão. E, de acordo com a Polícia Civil, moradores locais ouviram um barulho parecido com um tiro. O caso foi registrado como suicídio. Os policiais apreenderam no local uma pochete com conteúdo supostamente desconhecido, um revólver em bom estado de uso e 7 projéteis retirados dentro da arma. Um deles havia sido deflagrado. Também foi encontrado um pacote contendo 3 munições intactas. Um celular, supostamente do escritor, foi recolhido. O aparelho vai ajudar nas investigações caso tenha ocorrido um assassinato. Daniel Mastral já relatou ter recebido ameaças de morte de satanistas por revelações feitas sobre a seita. Em um podcast, afirmou ter dia e hora para ser morto. Um dia antes da tragédia, Mastral mandou uma mensagem a um amigo fazendo planos para o futuro. Boa tarde, gafanhoto. Como estão criando perfis meus no TikTok, queria reativar o meu, mas eu não sei como. Me ensina os passos que tenho que fazer? A mensagem foi enviada a Vic Vanilla, um suposto teólogo e empresário presente nas redes sociais. Vic disse não acreditar em suicídio, uma vez que havia encontrado com Mastral na quarta-feira. Na ocasião, o escritor estava cheio de vida, segundo Vanilla. Os 12 estavam marcando de participar de um podcast. Aparentemente, Mastral queria ingressar como criador no TikTok e planejava participar do Podpah, um dos maiores podcasts brasileiros da atualidade. Laércio Coutinho, porém, confirmou que o irmão faleceu por conta de um suicídio. Laércio disse estar muito abalado com a notícia e a situação toda. O escritor Felipe Heiderich, amigo próximo de Mastral, pareceu concordar com a causa da morte presente no boletim de ocorrência. Independente do que vierem a falar, das teorias da conspiração que o povo gosta de fazer, é tudo muito mais simples. Vamos simplesmente orar e pedir a Deus pela família que ficou, para que tenha força e resistência neste momento. E ele está com o Pai, é o que importa. Apesar disso, alguns fãs e seguidores do escritor levantaram teorias sobre assassinatos ou supostos rituais satânicos. O último vídeo do youtuber foi publicado há 8 dias.
intitulado Não Olhe para Cima, fala com voz pausada que a ordem não tem interesse que você olhe para cima e recomenda olhar para cima. Lá está a nossa redenção. Em um trecho, Mastral diz: é claro que sou humano, passo por momentos de abatimento, mas é importante a gente procurar sempre estar alinhado com alguns valores. Depressão, esquizofrenia e uso de drogas ilícitas são os principais males identificados pelos médicos em um potencial suicida. Tais problemas poderiam ser tratados e evitados em 90% dos casos, segundo a Associação Brasileira de Psiquiatria. Se você está passando por um período difícil, lembre-se que o Centro de Valorização da Vida pode ajudar você. A organização atua no apoio emocional e na prevenção do suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo. Por telefone, e-mail, chat e Skype, 24 horas todos os dias. Nossos sentimentos e condolências a todos aqueles que pertenciam a Daniel Mastral e agora estão sem ele. Até a próxima.